Meu início com a música veio através de uma imensa influência do meu primo. Eu estava com 9 anos de idade e era uma época onde eu queria seguir os passos da galera mais velha, e ele como mais velho. Ele começou a tocar violão e fazer umas coisinhas assim, parecendo guitarra, né? E no violão, e eu achei super interessante. E aí eu quis aprender também os primeiros acordes no violão. E aos 9 anos de idade foi quando tudo começou. E aí aos 10 anos eu comprei a minha primeira guitarra e desde então tenho... o meu caminho se juntou com o da música. Cara, então, os meus estudos musicais, inicialmente, acho que como a maioria, acaba sempre sendo dividido, né? Você tá estudando na escola normal, né? Então você tem os estudos particulares, e aí a música acaba sendo uma mistura de hobby, né? Com diversão. E no começo foi assim, foi aquela coisa, fazer o teste. Tanto é que os meus primeiros equipamentos, os meus pais ficavam um pouco assim, com o pé atrás a respeito de será que a gente já investe no menino ou deixa a coisa fluir? Então no início foi bem tranquilo, e a partir dos 14, 15 anos que rolou essa migração do hobby, lazer, diversão pro profissionalismo, carreira e planejamento. Cara, desde que eu comecei a tocar guitarra até os dias atuais, várias coisas mudaram. Muitos aspectos foram transformados, foram aperfeiçoados. E a começar pelo estilo, né? Quando eu comecei, a minha escola era totalmente voltada ao metal progressivo, rock clássico, até tinha uma pitadinha de blues, assim, mas era voltado mais pra guitarra virtuosa. Muita nota, muita técnica e arpejo. Mas com o decorrer do tempo, fui escutando coisas diferentes, artistas diferentes, guitarristas com linguagem diferente. E aí eu fui colocando cada vez menos nota, mudando a maneira de conversar, né, com a guitarra. E o estilo mudou bastante, as técnicas também. E hoje eu procuro dar uma ênfase maior na maneira como eu emprego as notas. Às vezes menos acaba sendo mais, e assim, muita coisa mudou mesmo, assim. E eu priorizo, assim, eu enfatizo muito esse lance do estilo musical. Então as influências foram se alterando muito com o decorrer dos anos. As minhas influências guitarrísticas começaram com os 3 grandes nomes da guitarra brasileira hoje, assim, que eu da época, que são Kiko Loureiro, o Edu e o Juninho. Então, acho que diferente de muita galera que acabou ouvindo os dinossauros da Inglaterra ou dos Estados Unidos, eu acabei escutando mesmo, dando uma prioridade na galera nacional. Então, meu primeiro contato com a guitarra foi ouvindo Oficina G3. Então, eu comecei ouvindo o Juninho, que depois me mostrou o Edu, que depois me levou ao Kiko Loureiro. Então, eu comecei nesses 3, e aí depois que eu fui para os internacionais, né? E aí comecei a escutar bastante o John Petrucci do Dream Theater, e rolou de John Petrucci até Steve Morse, o Michael Romeo do Symphony X. E acho que dos meus 10 anos até os 14, 15 eram esses caras. E a partir dos 15, 16 pra frente, foi aí que eu conheci o John Mayer, que foi uma peça fundamental no meu vocabulário de guitarra. E aí eu comecei a escutar
a galera mais clássica. Aí o John acabou me levando pro Steve Ray, que me levou pro Hendrix. E aí, juntamente do John, teve um outro John, que foi o Frusciante, que me mostrou muito um lado mais atmosférico, uma coisa mais onde a composição, né, a criatividade de riff, que, nossa, mudou muito a minha maneira de analisar a guitarra. Então o John Frusciante e o John Mayer foram assim, eu coloquei os dois no liquidificador assim da mente. Eu falei, cara, é isso aí, eu gostei demais, assim. Então esses caras foram os que mudaram a minha página, colocaram um novo capítulo, assim. E hoje eu escuto muito eles, ainda continuo escutando muito eles, assim. E tem uma galera diferente também do R&B que eu gosto, né? O Mark Lettieri, que é o cara do R&B, ele toca com o Snark Puppy, que eu acho uma banda instrumental maravilhosa. Então tem o Mark Lettieri e também tem outra galera que eu procuro ouvir, assim, eu ainda gosto muito dessa lance da guitarra virtuosa, que é o Greg Howe, o Richie Kotzen, o Guthrie também, que é um cara que, poxa, pra mim ele mudou muita coisa. E ainda escuto muito, assim, eu ainda mantenho essa essência da técnica, das notas e do virtuosismo também comigo. Bem, o meu início com a exposição, com o lance das mídias sociais, começou, acho que lá por 2008, 2009. Eu lembro que um amigo meu me apresentou o Twitter. Um pouco antes disso foi o Orkut, né? Ele me mostrou o Orkut, falou, essa aqui é uma ferramenta legal que você pode... tem um lance das comunidades, então você pode compartilhar um pouco dessas coisas. Juntamente com o YouTube, é claro. E eu olhei, eu lembro que... acho que os três primeiros guitarristas brasileiros que eu vi que fizeram esse tipo de carreira web foram o Jimmy Oliveira, o Ozielzinho e o Gustavo Guerra. Esses três caras fizeram isso e eu vi o quão forte era essa nova técnica de divulgação própria, né, para o artista independente. E eu lembro que acompanhando esses caras através do YouTube e comunidades do Orkut foi quando eu me senti com vontade, eu me senti atraído para fazer parte aí deste mercado. Então eu comecei, nossa, muito no amadorismo mesmo, tinha aquelas câmeras Cybershot. E aí eu lembro que só conseguia gravar 30 segundos, era quase um Snapchat de hoje, assim. E eu gravava lá, fazia uns mini vídeos e colocava no YouTube. E a partir desses anos aí, entre 2008 e 2009, eu coloquei as minhas coisas. E em 2010 foi o meu primeiro contato com... o cenário da guitarra nacional mesmo, que foi o primeiro concurso que eu participei. Foi o concurso realizado e idealizado pelos guitarristas Sidney Carvalho e Alex Martinho, chamado Double Vision, que era o nome do DVD que eles tinham lançado na época. E eu acabei participando, eu me inscrevi no último dia lá do tempo de inscrição, coloquei o meu vídeo, aí eles acabaram me selecionando e eu fui pra final, toquei lá na frente deles, com eles. Eu acabei levando o primeiro lugar, né? O título de primeiro lugar do concurso. E como este concurso tinha o apoio de várias marcas, né? Santo Ângelo, Landscape, Nig e toda essa galera, Tajima. Aí essas marcas, eles acabaram... eles, querendo ou não, eu tive essa exposição lá. E aí a Santo Ângelo se interessou. Então a Santo Ângelo foi minha primeira marca, o meu primeiro apoio, assim. E aí desde 2010 foi o meu primeiro contato com o endorsement. E aí eu comecei a trabalhar mesmo de uma maneira mais profissional. Matheus Assato com as marcas, né? Isso foi depois do concurso de 2010. A primeira indicação que eu tive com relação a estudar fora
foi logo após o concurso, né? O Sidney e o Alex estudaram fora. E eu lembro que depois deles terem anunciado os vencedores, numa conversa lá pessoal, eles me falaram: eu te indico muito você ir pra Califórnia lá estudar. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Até então eu nunca tinha pensado, né, em projetar uma carreira, um início de estudo no estrangeiro. E como aquilo tinha ficado na minha cabeça, eu esperei terminar, né, o ensino médio. Aí eu terminei o ensino médio e logo depois do ensino médio eu já comecei a pesquisar e me adentrar mesmo neste novo horizonte, que foi o estudar no exterior. E eles foram os caras que me indicaram, né, essa ideia. E aí em 2013 foi quando eu me mudei. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me mudei lá para Los Angeles, lá no lado esquerdo, lá dos Estados Unidos, para estudar música. Fiquei lá por 2 anos dentro da faculdade, né? Estudei no Musicians Institute, mais conhecido como EMI ou GIT, os caras falam aqui. E aí estudei lá por 2 anos e ainda continuo morando lá. Hoje eu já toco com uma cantora e tô vivendo a minha vida por lá. Então, o meu contato com a Tori Kelly se deu através do instituto, né, do Musicians Institute, foi a minha faculdade. Eles tinham lá a lista dos estudantes graduados, né? Então eu já tinha me formado lá no EMI. E aí o diretor da faculdade, ele me ligou. Falou: Matheus, acabei de receber uma ligação do diretor musical de uma artista da Capitol Records. Eles estão procurando um guitarrista e eu acabei indicando o seu nome. Eu acho que vai ser uma boa proposta para você. E aí, por indicação, né, por meio dessa ponte do diretor da escola, eu acabei entrando em contato com o diretor musical da Tori, que aí nós combinamos um dia lá para fazer o ensaio, né, uma audição com a banda. A Tori não estava presente. Mas enfim, foi dessa maneira que aconteceu. Isso foi em 2015, mais precisamente em março de 2015. E aí eu comecei a minha carreira profissional nos Estados Unidos. Foi aí que começou e tem sido um tempo magnífico. Tem sido um desafio também, porque como ela é uma mistura de R&B com pop e soul, né? Então ela é bem algo que eu nunca escutei, né? Assim, eu não cresci ouvindo R&B. Então tem sido um desafio, mas tem me dado um leque muito maior no quesito música, né? Então tem sido uma experiência e um aprendizado incrível tocar com a Tori Kelly. Primeiramente, eu fico muito honrado de poder ouvir uma citação dessas, porque com 22 anos de idade, você ouvir de guitarristas que dizem: cara, você mudou, você me ajudou a olhar a guitarra com uma nova perspectiva. Isso pra mim tem um significado sem palavras. O que não pode faltar nos meus estudos, eu diria que seria mais uma questão de foco e visão. Assim, eu às vezes acabo brincando. Na época que eu estudava no EMI, eu acabava brincando com os meus colegas. Não adianta nada você passar 2 horas só brincando com a guitarra e nem prestar atenção no que você tá fazendo. Então às vezes vale mais você ficar 20 minutos com foco, com uma determinação ali olhando: poxa, eu preciso me aperfeiçoar nisso aqui,
do que às vezes 2 horas só por lazer, né? Só por, sei lá, por mera distração, né? E eu acho que tudo é uma questão de como você se posiciona, né? Então, eu lembro que a analogia que eu fazia quando eu comecei a estudar no EMAI era eu enxergava uma ampulheta, tinha se virado e era só areia que caía. Então, o tempo tá passando, cara, e você às vezes não tem a noção de que uma hora você vai se graduar e você já tem que estar pronto, entendeu? Então eu fiz daqueles 2 anos um projeto mesmo, onde o meu foco principal era, claro, obter um maior desenvolvimento na guitarra, o máximo que eu pudesse, mas o meu foco principal foi poder chegar em alguém que pudesse me levar a um patamar um pouco mais elevado, como guitarrista, como profissional. E felizmente, graças a Deus, isso acabou se concretizando na minha vida, porque, como eu te falei, 1 ou 2 semanas depois da minha graduação eu já recebi uma proposta de uma cantora assinada com a Capitol Records que, enfim, tocou já no quase o mundo inteiro, entendeu? Então é tudo uma questão de como você se posiciona, e isso com certeza não faltou dos meus estudos, o lance do foco e do objetivo. Claro, você tem que ter muita dedicação, porque hoje as notas estão sendo tocadas. Acho que todas as notas já foram tocadas, né, meu? Então, você tem que arranjar alguma coisa, né? Algum diferencial. Então, a identidade, né? A formação do teu caráter musical é muito importante. Então, eu considero isso como um fator primordial. Bem, o que eu posso dizer que o que falta na minha carreira hoje são várias coisas, mas o que sempre fica na minha cabeça é um disco solo, um disco Matheus Assato, de repente um projeto Matheus Assato com vários outros artistas, mas com certeza um disco. E eu tenho planos para que no ano de 2017, no mais tardar, início aí, primeiro trimestre de 2018, ter um disco aí nas plataformas digitais e também, claro, um disco físico. E esse é o meu principal objetivo hoje. Eu ainda continuo tocando com a Tori Kelly, mas eu preciso disso. Então, eu preciso desse disco. Então, eu acabo sempre fazendo essa comparação do meu primeiro contato com o YouTube, assim. Eu lembro que eu fui um pouco um pé atrás, assim, com medo das críticas, com medo do que as pessoas poderiam falar. Mas se eu não tivesse iniciado naquela época, hoje as minhas redes sociais não teria alcançado esse desenvolvimento, né? Esses números. E com o disco é sempre esse desafio, né? A gente tem... Acho que todo artista tem um certo receio, né, vamos dizer, com relação ao lançamento de um projeto, né? É uma arte que você está lançando. Então, para mim, musicalmente, profissionalmente falando, o disco com certeza é uma coisa que está faltando na carreira do Matheus. E tecnicamente falando, eu acho que tem, muita coisa. Todo mundo é um eterno aprendiz quando o assunto é instrumento musical, então a gente tem muito que aprender, sempre. Bem, galera do Cifra Club, que acompanha aí todos os vídeos, tudo que esta empresa fantástica tem oferecido nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer por este espaço, e se eu pudesse dizer alguma dica, alguma sugestão, é para que você esteja muito ciente daquilo que você quer. Se você realmente pensa em ser músico, abraça mesmo essa causa, cara. Se coloque mesmo dentro desse bote, comece a navegar, porque eu acredito que com muita dedicação e amor que a gente consegue atingir passos maiores.
Então, esse é o meu recado aí pra vocês. Continue estudando, continue acompanhando aí o Cifra Club, que tem, mostrado tantos segredos aí, né? Desvendado tantos segredos aí pra gente. Muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de aprender, né? E o Cifra Club tem feito um trabalho fantástico. E, valeu, foi um prazer imenso estar aqui no Cifra Club. Valeu.